Eu queria, ao término dessa mesa, agradecer a todos pela gentileza, da colaboração e, com certeza, todas as participações serão incorporadas e levadas em consideração da nossa deliberação dessa matéria, juntamente com os meus pares aqui na Câmara Federal. Então, agradeço a todos que estão aqui na mesa e vamos compor a nova mesa agora com a doutora Fabiana Keila Schneider, procuradora da República do Ministério Público Federal, doutora Cláudia Lins, consultora ambiental representando a Confederação Nacional dos Municípios, e Eugênio Spengler, que é presidente da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Por favor. Vamos abrir os trabalhos, então, novamente, e eu vou passar já, nós teremos a composição de uma nova mesa ainda, e a próxima nós vamos fazer uma tacada só, 1, 2, 3, 4, somos 5 participantes da próxima mesa, então eu vou pedir a todos que cumpram o nosso regimento aqui, de 10 minutos para cada um, para que possamos aproveitar ao máximo esse evento que eu entendo como um dos mais importantes da Câmara Federal, com certeza dará um norte para o desenvolvimento acoplado à sustentabilidade. Com a palavra, então, Eugênio Spengler, presidente da ABEMA, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer o convite que foi feito à ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Cumprimentar o deputado Ricardo Tripoli, uma satisfação conhecê-lo, a doutora Fabiana e a doutora Cláudia. Eu gostaria de fazer algumas observações anteriores. Eu não vou discutir aqui a Lei Complementar 140. O objeto desse seminário não é discutir a importância ou não, falhas ou não da Lei Complementar 140. Nós podemos até, deputado, e seria salutar, um seminário sobre esse tema. A gente tem várias questões a dizer, inclusive que não foi regulamentado a parte principal da Lei Complementar 140, e isso é um problema, é um dificultador na implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. E isso precisa, porque só foi regulamentada a parte de competência federal e municipal, quando os estados regulamentaram através dos conselhos estaduais. E aí eu quero dizer o seguinte: não é o governo estadual, é o órgão superior do sistema estadual, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Viu, doutora? Não é o Estado que autoriza, é o órgão superior do sistema estadual do meio ambiente, Conselho Estadual do Meio Ambiente, como diz a Lei Complementar 140, com base na natureza, porte e potencial, que determina o que é impacto local. Eu sei que a ANAMA tem críticas, porque diz que o Conselho Municipal deveria participar, não tenho problema em discutir isso, mas é o que diz a lei, pelo menos tem regra. E os estados que assim o fizeram, não tem problema de competência. Nós na Bahia o fizemos e não tem problema de questionamento de quem é competência para licença A ou B. Está definido está. Então é uma questão que tem que ficar claro, eu não quero discutir. Outra questão, que não é que eu não queira discutir, é que não é aqui. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui, em relação a isso, eu acho que eu quero elogiar a fala do ministro Herman Benjamin hoje de manhã, mas eu quero dizer o seguinte: quando ele fala da necessidade, por exemplo, de federalizar um empreendimento, um licenciamento de empreendimento, tipo a mina lá em Mariana, porque ele tem impacto sobre o Espírito Santo no caso de um acidente, como aconteceu, tem que dizer que o licenciamento da tal usina que não viu, hidrelétrica que não viu a floresta, foi feito pelo IBAMA.
Então, o problema da capacidade de licenciamento não está localizado no Estado e no município, também tem problema no órgão federal. Senão a gente vai dizer que o que é no federal é bom e o que vem de Estado e município é ruim. Então tem que colocar claro as coisas, porque a usina hidrelétrica em Santa Catarina, que não viu a floresta, foi licenciada pelo IBAMA, porque está entre dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim como também a competência pelo licenciamento de empreendimentos minerários não foi definido pela Lei Complementar 140 como de competência estadual, sempre foi. O IBAMA nunca licenciou isso, a menos que a mina estivesse na divisa entre dois estados, ou numa região de fronteira internacional. Só para deixar claro, eu não quero entrar, eu sei que eu já estou levantando polêmica, mas para deixar claro, que o problema do licenciamento não é que o município é mais incapaz, o Estado é frágil, o IBAMA é perfeito, não é. O licenciamento no Brasil começou com os estados, não começou com o IBAMA veio bem depois. O licenciamento no Brasil começou na década de 70 com São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, na década de 70. Então é importante essas questões, essa distinção aí, porque a gente não está falando em tese, a gente está falando a partir da responsabilidade de licenciar pelo menos 98% das atividades e empreendimentos nesse país. Quem licencia pelo menos 98%, para ser generoso, das atividades e empreendimentos nesse país são os órgãos estaduais e órgãos municipais. Então, só para... Desculpe eu trazer essas questões, porque eu acho que são centrais. Outra questão que eu quero deixar claro aqui em relação à posição da ABEMA, nós temos uma carta pública que inclusive foi mandada a todos os senadores e todos os deputados, todas as instituições públicas, privadas da sociedade civil que tínhamos contato, em relação ao PEC 65, que se estende sobre o projeto de lei 654. Nós somos radicalmente contra, porque nós não queremos nem a radicalismo ao lado e nem o radicalismo ao outro. Nós queremos uma questão de equilíbrio nesse processo de licenciamento ambiental. O que a ABEMA procura é um processo de equilíbrio, onde nós possamos equalizar os problemas e encontrar as soluções que sejam melhor para o país, com qualidade. E aí, gostaria de dizer duas questões importantes. Primeiro, nós não temos um posicionamento único da ABEMA, mas eu acho que é importante a competência pela regulamentação do uso do solo urbano é municipal. Não dá para confundir uma anuência municipal com licenciamento municipal, mas não dá para desconsiderar os planos diretores, planos de desenvolvimento urbano, lei de uso e ocupação de solo e as regras municipais sobre ocupação de solo no licenciamento ambiental. Isso é prévio. Então tem que cuidar o que diz lá no projeto de lei, que isenta da anuência de município. Se o termo é esse, é uma outra questão que a gente pode conversar, mas o município tem autonomia sobre o ordenamento territorial. E nós não podemos estar em leis, isso está na Constituição, e nós não vamos mudar numa lei ordinária. E é fundamental que tenha que ser só uma manifestação no início do processo, eu concordo, que não tem que ser análise qualitativa se a competência é federal ou estadual, eu concordo, tem que definir qual é a linha de corte, mas tem que ter uma manifestação, porque o município pode ter um projeto sobre aquela área, e é importante que isso esteja presente. Então eu faço, isso já é uma crítica, que não é crítica, eu não vou ter em críticas, eu vou ter em contribuições. Tá? Observações gerais e contribuições. Outra questão geral, deputado, que eu gostaria de trazer aqui, é o seguinte: a ABEMA defende, primeiro, um conceito de fortalecimento do licenciamento ambiental. Nós queremos fortalecer o licenciamento ambiental
E o fortalecimento dele passa por algumas premissas no nosso conceito. Primeiro, diferenciar, vou jogar uma frase que é complicada, o diferente. Eu não posso tratar o diferente igual. Então eu tenho que ter uma linha de corte. O que são empreendimentos e atividades que têm alto impacto ambiental e que, portanto, precisa de um licenciamento com detalhamento, com estudo de impacto ambiental e com toda a rigidez possível. Porque é uma atividade pouco conhecida, porque está numa área pouco explorada e que a gente não conhece, porque a própria natureza da atividade tem potencial de impacto muito grande associado a porte e a uma série de fatores, e aí você pode jogar, mas a gente tem que ter. Eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma que termoelétrica tem que ter EIA, hidrelétrica tem que ter EIA, portos tem que ter EIA, grandes obras de infraestrutura tem que ter EIA, não tenho dúvida, como regra geral. Agora, nós temos uma série, e é um grupo maior do que é licenciável nesse país, que não precisa EIA, que são atividades de médio porte, pequeno porte e mini porte, que a gente pode estabelecer uma linha de corte. Então, a primeira questão que a lei tem que prever é isso, deixando critérios objetivos, claros, dizendo exatamente, para definição clara, objetiva, do que são atividades e empreendimentos. A partir da natureza, porte e potencial, considerando os critérios de localização, e eu vou entrar no artigo 8 já do anteprojeto de lei do Executivo, deixando critérios claros que a localização da atividade de empreendimento pode mudar e qualificar o tipo de enquadramento para cima ou para baixo. Porque se eu tenho uma atividade que a regra é EIA, mas que está numa área totalmente antropizada, longe de centro urbano, eu posso ter um licenciamento mais simples e sem perda de qualidade ambiental. Isso já se faz em vários estados, o próprio IBAMA faz. Então tem que ter claro a lei esses critérios que qualifiquem o processo de licenciamento ambiental sem engessá-lo. Tá? A outra questão de linha de corte embaixo é o que precisa e o que não precisa, critérios objetivos claros para definir o que precisa e o que não precisa ser licenciado. Tem uma série de atividades que, pela sua característica, pelo seu porte, pelo tipo de impacto que é gerado, não precisa de licenciamento formal. Você pode ter uma regra geral estabelecida num conselho, uma portaria, uma lei, que determina que determinado conjunto de atividades pode funcionar, levando em consideração tais e tais e tais e tais condições, e levando em consideração tais e tais e tais cuidados. E o resto é fiscalização e monitoramento. Porque a qualidade ambiental não se dá só no ato autorizativo, se dá também na capacidade dos órgãos ambientais de fiscalizar e de monitorar, estabelecendo parâmetros de qualidade em relação ao desenvolvimento e ao funcionamento das atividades e de empreendimentos. Por isso que a gente acha que algumas atividades não precisam de licenciamento formal, até porque seria sobreposição. Então, esse é um critério, estabelecer a linha de corte, que você enquadra, com o enquadramento você define o tipo de licença, com o tipo de licença você define o tipo de estudo, com o tipo de estudo você define o procedimento de análise. Isso para todos os processos. E aí é importante que tenha já no projeto de lei possibilidade de uma licença em fases com EIA ou sem EIA,
a possibilidade de ato autorizativo único, onde se autoriza num único ato a localização, instalação e operação, e também uma licença declaratória, a LAC, que está previsto no anteprojeto de lei do Executivo, e alguns estados já praticam essa licença. E aí é o seguinte, a grande crítica que tem sobre a licença por adesão e compromisso é de que não se faz uma análise prévia. O princípio da precaução. Eu não preciso, para respeitar o princípio da precaução, pelo menos é o entendimento nosso, eu não preciso analisar caso a caso. Eu posso ter uma tipologia que tem características idênticas, estabelecer os riscos inerentes àquela atividade e as condições para funcionamento e definir uma regra. A pessoa aderindo àquelas condições e cumprindo aquilo, isso é princípio de cidadania, de sociedade madura, ela vai estar apta para funcionar. Aí as pessoas dizem, não, mas se não tiver vistoria, o cara vai fazer qualquer coisa. O fato de dar uma licença, um papel que fica na parede, não garante que o cidadão cumpre tudo. Porque isso é cidadania. Isso é responsabilidade. Isso é uma questão de responsabilização. Então, a lei precisa, obviamente, ter isso. Outras questões que nos preocupam, deputado, e aí tem do seu relatório e também do anteprojeto do governo federal, é princípios de subjetividade e discricionalidade muito grande, que leva à interpretação, e o próprio Ministério Público questiona porque isso leva à judicialização, porque é interpretativo. Quanto menos subjetividade nós tivermos na lei, quanto mais objetiva for a lei, quanto mais, o povo que é da esquerda aqui vai me bater, quanto mais positiva for a regra, mais clareza se tem e maior segurança jurídica nós teremos. E toda pessoa que pega aquela regra vai saber exatamente como se comportar, não vai depender de interpretação de A, B ou C. Vai ter uma regra clara. E aí eu quero citar algumas questões. O conceito de estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Olha, eu não sou natural da Bahia, eu sou um baiano, mais baiano que os baianos de nascimento, porque eu sou um baiano por opção. Mas eu sou secretário de um estado que tem quase 70% do seu território em clima semiárido, portanto de estresse hídrico. Só porque está numa região dessa eu tenho que licenciar qualquer empreendimento com EIA para garantir qualidade ambiental? É a pergunta que eu faço. A forma como está o texto pode levar a essa interpretação. O fato de ser um licenciamento com EIA não garante qualidade ambiental por si só. Eu posso aumentar o lucro das consultorias, que elas vão adorar. Tá? Então, esse é um aspecto importante. O conceito de resiliência, que nós conhecemos do ponto de vista da biologia, mas quando você traz isso para licenciamento ambiental, gera um princípio de subjetividade muito grande. Resiliência em relação a quê? A floresta? A fauna? A solo? A água? A ar? A clima? A som? A quê? Bacia hidrográfica? Recorte territorial? Área urbana? Área rural? Você deixa um conceito extremamente significativo do ponto de vista biológico, ecológico, mas aberto do ponto de vista da aplicação objetiva. Licenciamento é um processo extremamente objetivo.
é a análise de viabilidade ambiental de uma atividade ou empreendimento. E aí, só uma referência, ele não pode vir para a atribuição do licenciamento ambiental a discussão sobre futuro. Nós temos outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, outros instrumentos da Política Geral do Estado, que tem que discutir modelo de desenvolvimento, uso de tecnologias e avanço de tecnologias para garantir o desenvolvimento urbano, crescimento ou decrescimento da cidade nos próximos 100 anos. Não é o licenciamento que resolve isso. É dar uma atribuição para o licenciamento que ele não tem capacidade de resolver, porque ele não está feito para isso. Ele é um instrumento que está associado a analisar a viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades e em que condições se pode ou não pode, e se puder, em que condições pode. E quais são as medidas mitigatórias, compensatórias, e quais são as medidas que devem ser tomadas para evitar impacto ambiental, quando isso for possível. Então tem que cuidar para não confundir instrumentos e o objetivo do licenciamento ambiental. Vou ter que correr. A outra questão que eu queria dizer aqui, que se fala muito nesse processo e que não é o objeto desse projeto de lei e não deve ser, é a questão das estruturas dos estados. De uma forma geral, a estrutura dos órgãos ambientais do Estado brasileiro, compreendendo aí os 3 entes federados, tem deficiência. O IBAMA tem deficiência, Chico Mendes tem deficiência, a ANA tem deficiência, já é outro sistema inclusive. Obviamente que quanto maior for a carência de recursos provenientes do atraso do desenvolvimento econômico, menos capacidade o Estado tem de investir nas suas estruturas do Estado. Eu não posso comparar, deputado, a estrutura da CETESB com a estrutura da Paraíba, que é um Estado que tem proporcionalmente à população e à demanda econômica muito menos arrecadação e que tem que cumprir a mesma lei de responsabilidade fiscal em relação ao teto com o serviço público. Numa federação que de 88 para cá, me desculpe fazer essa reflexão, passa governo, entra governo e mantém-se a mesma, só centraliza o recurso da arrecadação. E que, por outro lado, tem uma lógica de descentralizar competências e obrigações, não que eu seja contra. Em 2005, desculpe, vamos pegar 2000 para cá, 2005, nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional de descentralização da gestão florestal. 2006, o IBAMA chegou com caminhões e despejou processos na frente dos órgãos estaduais de meio ambiente. Quando o Congresso aprovou a lei de descentralização da gestão florestal, não disse de onde os estados retirariam o recurso. O Código Florestal, em 2011, depois de 2012, aprovou o Cadastro Ambiental Rural, que eu defendo, que é um dos grandes avanços do Código. Eu tenho críticas ao Código, mas esse é um dos grandes avanços, e determinou que os estados e municípios, mas principalmente estados, fossem responsáveis, e são responsáveis pelo cadastro de mais de 85% das propriedades rurais de agricultura familiar até 4 módulos, e não disse de onde nós vamos tirar o recurso. A gente passa a bandeja, para não dizer outro termo, para pedir no IBNDES, Fundo Amazônia, mas não disse onde. O recurso do Estado permaneceu o mesmo. Nós estamos definindo atribuições para municípios na Lei Complementar 140 e para os estados, e de novo não definimos a estratégia de financiamento.
quando se pauta a estratégia de financiamento, e eu vou propor, deputado Ricardo Trípoli, que este Congresso, que essa Comissão de Meio Ambiente, chame um seminário para nós discutirmos financiamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e nós temos propostas, a lei sobre combustíveis, que já diz que parte tem que ser destinado para meio ambiente, e nunca o foi, e não é pouca grana, e tem outras normas já estabelecidas por esta casa, e que nunca foi regulamentada e nunca se concretizou isso. Nós temos propostas, estados e municípios temos propostas para isso, porque senão não adianta ficar dizendo que os estados têm pouca estrutura. Tem pouca estrutura, nós reconhecemos, e não é só de gente, é de capacitação da pouca gente que nós temos, é de melhoria do sistema operacional, e portanto é investimento também em infraestrutura, em sistemas eletrônicos, em georreferenciamento e outras questões, mas nós precisamos, para garantir isso, dinheiro, din-din, money, senão não dá, senão as coisas não funcionam. E aí eu vou encerrar, o senhor já me mandou o bilhetinho aqui, eu sou muito complicado para essas questões de tempo. Eu vou encerrar o seguinte, o monitoramento, assim, eu sou contra, até tem algumas atividades, por exemplo, se eu licencio uma ponte, uma estrada, é um equipamento permanente. Eu dou uma licença e ele vai estar lá, eu não preciso renovar a licença. Eu estabeleço a regra de funcionamento. Eu não vou fechar a estrada daqui a 10 anos, porque eu vou renovar, porque eu não vou dar licença. Agora, independentemente do prazo de validade de uma licença ambiental, nós temos outros instrumentos de controle previstos na lei, que é o monitoramento, que é a fiscalização. E a qualquer tempo, percebendo que algo que foi previamente estabelecido não foi cumprido, o órgão ambiental tem autonomia para alterar, para exigir o cumprimento e até mesmo alterar uma licença, independente da fase de renovação ou não. Então, o prazo de validade da licença é o menos importante. O que a gente precisa, de fato, é ter capacidade de estruturar um sistema de monitoramento e de acompanhamento para que as condições previamente estabelecidas sejam cumpridas. Eugênio, no tempo agora o teu microfone. Com isso eu encerro, deputado. Com isso eu encerro, só para essa questão aqui. Obrigado. Seu perfil de quem atua na área ambiental, realmente.